jovens, adolescentes. Deus seja louvado. Hoje nós entramos na quarta aula de aconselhamento bíblico. Irmãos, é o que eu tenho falado, nós vamos precisar para nós mesmos e vamos precisar para os outros. As pessoas da nossa família, pessoas da igreja, pessoas do trabalho, né? Por exemplo, sabemos que nós não aconselhamos pessoas do trabalho, por exemplo, descrentes. Por quê? Porque a pessoa não vai conseguir entender a orientação. A gente vai evangelizar essas pessoas e vamos puxando essas pessoas para conhecerem o Senhor, né? Igual Filipe fez ali com Natanael. Vem e vê, e apresentou a Jesus, né? E isso basta. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, então nós vamos continuar na quarta aula. Nós temos visto uma coisa muito importante, que o nosso coração é o cerne de todo o aconselhamento bíblico. O nosso coração. Quando a Bíblia fala coração, fala do nosso interior. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a volição, que é a vontade, as escolhas que nós fazemos, o que está por trás de tudo isso. Então, o coração é tudo isso aí que a gente está falando. Então, o cerne do aconselhamento bíblico é esse coração. Aí tem uma parte que nós vamos tratar hoje, mostrando, né, que a base que nós vamos trabalhar, um slide, é exatamente isso. Segunda coisa, basicamente a aula de hoje, do início ao fim, é uma aula que o pastor Carlos, eu considero um dos melhores conselheiros do Brasil. Pastor Carlos Mendes, da Igreja Presbiteriana, ele foi meu professor em 2016. Então, eu achei a aula dele tão boa, que eu vou colocar do jeito que está aí. Nós vamos dar uma introdução, vamos finalizar, e o miolo vai ser a aula do pastor Carlos Mendes, né? Então, nós vamos trabalhar agora desse jeito, ok? Isso, obrigado. Então, vamos lá. Eu coloquei desvendando um iceberg, né? Colocando esse iceberg à nossa vida. O que é a base que vai conduzir a nossa vida? Então, nós tratamos no encontro passado sobre onde devemos solucionar o problema da língua. Falamos 2 semanas sobre isso, que é o coração. Nós já falamos sobre isso agora no início. É no coração que temos que focar as nossas autoconversas, são dirigidas pelo Espírito Santo, como fez o salmista. No Salmo 42, 5 e 11. Por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Isso aí o salmista falando com ele mesmo. Irmãos, eu considero isso uma pregação. Então, é uma autopregação, a pregação do salmista para ele mesmo. Sendo que essa pregação, ele não está aplicando o que ele acha, ele está aplicando a palavra do Senhor. Então, nós temos que fazer essa autopregação, essa autoconversa, mas aqui eu vou usar uma palavra sobre a orientação do Espírito Santo. Então, não é falar o que eu quero, o que eu acho, é falar o que a Bíblia diz sobre aquilo que o meu coração precisa ouvir. Essa autoconversa e a autopregação. Observamos também 2 textos fundamentais na aula passada, falamos sobre isso, para direcionar a fonte de nossas dificuldades. Primeiro, Provérbios 4, 23, depois Mateus 12, 33 a 35. E outra coisa, meus irmãos, eu acrescento aí, nós temos que ter fé na palavra do Senhor. Porque mais ou menos assim, eu já uma vez preguei aquele texto, né, de Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo façam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ação de graças as vossas necessidades. Aí uma pessoa me procurou depois e falou, isso aí eu não consigo. Eu falei, não, a Bíblia está dizendo. Então, se a Bíblia está dizendo, eu tenho que confiar na palavra e aplicar e pedir ao Senhor que me dê esperança, que me dê fé para que aquilo possa acontecer. Por exemplo, se eu tenho um problema de ira, se eu tenho um problema
né, que eu fique irado com facilidade e tal, e tal, e tal, se eu não colocar a minha confiança no Senhor para tirar essa ira, eu não vou obter vitória. Aí a outra pessoa que tem problema de maledicência, né, que isso aí nós falamos um problema seríssimo que acompanha aí a história da igreja, a Samara tratou hoje aqui disso aqui também. Então, assim, se eu não confiar que a Bíblia, pelo Espírito Santo, possa me orientar na cura, eu não vou ser curado, irmãos. Né? Aquela história da velhinha que pediu uma máquina de costura, era costureira, Senhor, envia uma máquina, mesmo que seja velhinha. E Deus enviou a máquina velhinha. Ela falou, Senhor, se eu soubesse que tu ias responder mesmo, eu tinha pedido uma máquina nova, uma máquina da Apple, né? Ela não acreditava naquilo que ela estava orando. Deus foi tão misericordioso que concedeu a máquina para ela. Tá? Então, irmãos, a gente tem que crer. Hebreus diz, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, que é Criador de todas as coisas. Então, nós precisamos confiar no Senhor. O Senhor, a Bíblia diz, que Ele é digno de confiança. Então, Provérbios 4, 23, acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. E Mateus 12, 33 a 35, uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Aquele embate que Jesus está ali com os fariseus. Então, esse embate do Senhor com os fariseus traz um princípio muito importante para a nossa língua, mas também para o nosso coração. O que nós estamos enchendo o nosso coração, a nossa vida. Então, os frutos vão ser dados assim. Tem eu acho que é o Paul Tripp que faz uma alusão, ele põe uma árvore com frutos grampeados. Né? É mais ou menos assim, a pessoa que quer mudar o comportamento e não quer mudar a árvore que dá os frutos. Aí não adianta, você pode grampear ali, acontece muito em nossas vidas, irmãos. Se nós trabalharmos só o comportamento, a gente vai grampear frutos ali. Né? Aí daqui a pouco vem o quê? Cai aqueles frutos e vem os frutos reais, que vai nascer da árvore que vai dar aquele fruto realmente. O que ele quer dizer com isso? Às vezes a gente cria, principalmente para os nossos filhos, um comportamento como se ele fosse aquilo. Aí daqui a pouco o pai tem um problema sério com o filho, quando o filho vai crescendo mais, né? E aí ele fala, meu Deus, mas eu criei no Evangelho, eu fiz isso, mas o trabalho não foi feito na base, ali na raiz daquela árvore. E aí vem os frutos. Né? Porque aquele fruto que foi grampeado não vai durar para sempre. Comportamento, a forma de ser, a forma de se vestir, e às vezes a pessoa está ali, como disse aquele menino, que o pai obrigou ele a entrar no carro, né? Aí ele falou, eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou em pé. Falou para o pai. Né? Aí, às vezes, a gente também é assim. Né? Então, por isso que o aconselhamento bíblico é um discipulado. O discipulado é uma caminhada, não é algo pontual. Né? É uma caminhada que vai exigir oração. Por isso que no coração de quem está aconselhando tem que ter um ingrediente fundamental que se chama amor. Se você não tiver amor, irmão, você não vai acompanhar a pessoa. Por quê? Porque é só encrenca, é só dificuldade, às vezes dificuldade grande, problemaços. Igual uma pessoa que falou para mim, você é a primeira pessoa que eu vou contar 40 anos que ninguém sabia sobre o pecado da pessoa. A pessoa contou para mim. Né? Então, você vai ter que ter amor para acompanhar essa pessoa, para Deus ir trabalhando no coração dela. A Eunice esteve aqui quarta-feira, irmãos. Né?
Teve gente que andou lá com ela, serviu na casa, foi obreiro, tudo, agora está fora da igreja, contra a igreja e mentindo a respeito do que a igreja faz. Ela estava arrasada, que a pessoa que conviveu com ela anos. Dá para entender isso aí? Então, é difícil, pode acontecer isso. Portanto, não só em relação à nossa língua, mas em relação à nossa vida, tanto individual como coletivamente. O coração, o nosso interior, é quem dirige. Essa palavra aqui, ó, dirige. Ou seja, a direção é a orientação, é o rumo que o coração vai dar para as nossas vidas. É aqui que mora a chave da vitória ou da derrota. Com uma grande fazenda, precisamos ser cuidadosos, seletivos com os nossos corações. Não deixar entrar semente do mal, mas somente do bem. E também tirar aquelas plantas que cresceram e influenciam os nossos pensamentos, sentimentos e decisões. Precisamos ser seletivos, pois o coração influenciará também todos os nossos relacionamentos, tanto em casa, como na igreja e fora dela. Então, meus irmãos, olha a importância do nosso coração. E como é que isso é feito? Irmãos, é diariamente. É no trânsito, é na devocional, é na leitura e meditação na palavra, é na confissão de pecados, né? É um processo que não para, contínuo. E a gente, nessa fazenda, a gente vai tirar coisas ruins e colocar coisas boas. Tirar e colocar coisas boas. É o tempo todo. Não para. Por isso, irmãos, que a Bíblia diz que quando uma pessoa na Bíblia chega ali, está à beira da morte, principalmente no Antigo Testamento, ele descansou. Porque a vida é uma canseira. A vida, ela é um trabalho que não para, irmãos. Eu vou tirar férias aqui de Bíblia, vou tirar férias da batalha espiritual. Esquece. A gente pode minimizar, mas a batalha está ali, é o tempo todo. Tinha um pastor que falava que o diabo não tira férias, né? É isso mesmo. O bicho é ruim mesmo. Por isso, vamos tratar não da ponta do iceberg, mas dele, do iceberg, na parte subterrânea que ninguém está vendo, nem a gente. Aquela doença silenciosa, sabe? Que a pessoa não sabe que está ali e ela está agindo, aí daqui a pouco, pum, ela aparece de vez, né? Não tem os sintomas, mas ela aparece de vez. Então, às vezes, somente Deus discerne uma parte silenciosa. Para atingirmos esse objetivo, vamos utilizar uma aula excelente, que foi ministrada pelo pastor Carlos Mendes, como eu já falei, da Igreja Presbiteriana, há quase 10 anos. Ela trata exatamente do que precisamos para esta aula. Então, vamos caminhar com a exposição dessa aula e comentários próprios que foram surgindo. Que o Senhor nos abençoe. Tá? Então, assim, vamos para a aula do pastor Carlos, e eu vou acompanhar e vou explicando para os irmãos. O coração é o alvo. Conceito. Coração é ativo. Como eu falei, o coração nunca está parado, irmãos. E outra coisa, irmãos, o vazio do coração, não existe vazio. Alguma coisa vai preencher esse coração. Né? Ele molda e controla nosso comportamento. Tá? O coração. Então, esse é o conceito. Personalizado. Para a gente agora, tem que identificar o que efetivamente e funcionalmente governa meu coração. O que está governando? A palavra aqui, ó. O que governa? O que manda no meu coração realmente? Igual eu falei, a gente pode moldar o comportamento durante um tempo, mas não durante todo o tempo. Uma hora isso vai explodir. Já vi muitas pessoas saírem da igreja revoltadas. Como é que se diz? É uma bitolação, fico preso, eu não sou o que eu sou. Né? Logicamente, tem a questão do novo nascimento. Na maioria das vezes tem isso aí.
mas pode ser também alguns problemas que a pessoa passa, que a pessoa sabe o certo, mas ela não tem mais força, porque não tratou do coração. Ela guardou o comportamento. Tem um livro muito bom deixa eu lembrar aqui, que ele fala sobre a questão de agradar os outros, né? Então, a gente agrada, talvez, o pastor, a igreja, mas por dentro a gente não está legal, a gente não está bem. E isso aí é certo que uma hora vai explodir. Vai explodir. Aí, por exemplo, a pessoa vai lá para a UNB fazer um curso, aí lá se desvia, aí vai lá, o problema é a UNB. Não, o problema não é a UNB não, irmãos. Almirante, muito obrigado. Então, o problema não é a UNB. O problema é quem está na UNB. Entende? Um pastor que eu estava falando, conversando, ele falou, o filho dele se desviou lá, ele falando, a UNB é horrível. Eu falei, isso aí eu já sei, desde 1992, quando eu entrei lá pela primeira vez. Eu já sei disso. O problema é a gente entra lá e a gente começar a andar com gente que não anda com Deus. Esse é o problema. Essa é a dificuldade. Aí não tem gigante que não fique, né, derrubado. Eu tenho que identificar, irmãos. Por isso que o salmo ali é importante para nós. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas? Porque está conversando e tentando identificar algum problema que está ali. Por exemplo, uma tristeza, uma dificuldade. Por que eu não consigo ser assíduo em alguma coisa? Isso aí a pessoa está fazendo uma varredura. E em oração para que Deus ajude, derrame luz ali, né? Então, a identificação. O que está no nosso coração, de verdade? Então, essa luta é constante. Relativo aos outros, tem que estar comprometido em ser um instrumento de mudança do coração daqueles que vivem ao meu redor. Isso aí já, o pastor Carlos já está olhando a pessoa que talvez a gente vai ter que cuidar dessa pessoa, né? O que está no coração, né, dessa pessoa e qual o instrumento de mudança para essa pessoa? Então, por exemplo, no aconselhamento, geralmente, e a gente trata o aconselhamento para aquela coisa formal. Não, irmãos, às vezes você está ali tomando um café e você está aconselhando a pessoa. Nessas horas que o aconselhamento talvez seja mais efetivo, porque a pessoa está desarmada. Muitas vezes, lá na minha casa, quando iam os adolescentes da igreja, quando minha filha era adolescente, né, principalmente minha filha, iam lá, eu estava comendo sanduíche e eu estava ali aconselhando, eles nem sabiam. Que uma coisa que Jesus era mestre, ele era o maioral de todos. Ele sabia fazer perguntas que expunham o coração da pessoa, né? Então, Jesus fazia isso. Então, tem dois tipos de pergunta. Pergunta fechada e pergunta aberta. Por exemplo, pergunta fechada. Rogério, está tudo bem? Tá. Você vê que ele nem falou, só fez assim. Abriu alguma conversa com o Rogério? Agora eu vou fazer uma pergunta aberta. Rogério, como é que foi sua semana? Muito boa, tal. E aí, o que você fez? Colocou quantos meninos para fora na aula, tal? Aí, tá vendo? Aí já começa. E aí, como é que você se sentiu na hora que você mandou os meninos para fora? Uhum. Você está vendo como ele falou? Pergunta aberta, né? Então, meus irmãos, essas coisas ajudam. Jesus é mestre. Ele sempre puxava um assunto e daqui a pouco ele estava entrando para quê? Para ajudar a pessoa, tá? O coração é o seu eu verdadeiro. Não é o que o comportamento muitas vezes mostra, tá? É a essência de quem você é o coração. Então, vocês veem que é importante demais isso aqui, irmãos, o coração. A gente falou da língua, mas serve para tudo, né?
O comportamento nosso vai vir do coração, né? Ou então da maldade do coração. A gente, por exemplo, você já não teve relacionamento, seja no trabalho, na igreja, com pessoas falsas? Com pessoas mentirosas? Que a pessoa fala, está mentindo, mas está falando para você outra coisa. Você não já passou por isso? É isso, é a maldade do coração. Está aqui, o problema. Lucas 6, 43 a 45, vai falar fruto, comportamento. Nossas palavras são literalmente o nosso coração transbordando. Nosso comportamento é governado pelo nosso coração. Assim como o fruto revela a árvore, o comportamento revela o coração. Inclusive, com o que eu falei agora, com coisas ruins. Às vezes, vestidas de virtude, mas não é aquilo. Você vai conviver com a pessoa, você vai andar com a pessoa, aí você vai descobrindo. Assim como o fruto revela a árvore, o comportamento revela o coração. Raízes, coração. Por estarem debaixo da terra, não podem ser facilmente compreendidas. Tem coisa que está ali, você fala, mas por que eu faço isso? Às vezes não é maldade, você não sabe. Mas há alguma coisa que está ali, que está governando aquela tua atitude. Conclusão, devemos humildemente assumir a responsabilidade pelo nosso comportamento. Por que ele colocou isso aqui? Porque, o que nós vamos dizer? Foi porque meu pai saiu de casa. Aí o outro, não, foi porque minha mãe era muito brava. Aí o outro, não, aí uma coisa mais pontual, foi o meu chefe que me forçou a isso. Então, meus irmãos, todas essas situações vão espremer e vão trazer o que está lá dentro do nosso coração. Aí, por exemplo, você é traído ou traída por uma pessoa. Aí você fica alimentando aquele ódio e tal. Aí fica falando, foi a pessoa que me tirou do sério. Isso geralmente há nos casamentos, viu? A pessoa fala, já teve gente que falou assim para mim, pastor, você não conhece esse homem. Não conhece esse homem, mais ou menos, é uma desgraça, ele está bonitinho aqui na frente, para dizer assim, eu fiz isso por causa dele. Irmãos, as situações ajudam, mas as situações não definem as nossas atitudes. Não definem. Qual é o exemplo maior para nós? Jesus. Então, ele agia, Jesus é perfeito, mas nós somos o quê? Aperfeiçoados em Cristo. A gente tem que procurar, a gente não pode considerar normal uma atitude. Aí a pessoa fala assim, eu não dirijo porque senão eu vou dar banana para todo mundo, vou gritar, vou sair no telequete. O que a Bíblia diz? Não darás banana no trânsito. E além disso, a Bíblia mostra como eu não dar banana no trânsito. Então, tem pecados, que são fáceis, igual uma plantinha, eu já falei de arrancar uma planta, e tem pecados que são difíceis. Aí entra uma coisa que eu falei no início, a gente não acredita que vai ficar livre desse pecado, e a gente começa a conviver com ele. Dá para entender? Para enfrentar, dá trabalho. Também, às vezes, não é só falta de confiança, é falta de dedicação, é a famosa preguiça. Eu não vou não, porque isso aí vai dar trabalho demais, é melhor eu ir levando aqui de boa, mas não tem nada de boa, vai explodir quem toma ferro é quem está do lado, principalmente o cônjuge. Então, que a gente pense nisso. Então, quando eu peco porque eu peco, não porque os outros me levaram a pecar. Simples assim. Há ajuda externa, mas a decisão vem do coração. Portanto, não adianta alterar apenas o comportamento, irmãos. Que ele fala aí, não grampeie frutos. Aí, grampeando frutos aqui, isso aí não é normal, isso não está certo. Isso aí é um fruto que não condiz com o coração.
Isso tem prazo de validade. Isso aí vai, uma hora ou outra vai explodir. Tá? Aí, por exemplo, você já viu aquela coisa assim, nossa, eu não esperava isso, né? Nem de mim, nem do fulano. É isso aí. É porque a gente não levou a sério isso. E tem que levar a sério. Dá trabalho? Dá. Mas é o que foi falado aqui no início. O pecado de reclamação contra o maná, contra as codornizes, contra o deserto, que já estava com saudade do Egito, nem lembrou que era escravo, né? Em primeiro lugar, contra o Senhor. E Deus falou. Eles estão se rebelando contra mim, não é contra você em primeiro lugar. Não vamos grampear frutos. O negócio ficou grampeado na minha língua. Problema de cerca. Mateus 23, 25 e 26. Eu vou pedir para colocar esse texto, é possível? Dá para colocar aí? Para a gente acompanhar? Ajuda aí. Para a gente ver, 23, 25 e 26. Um trabalhinho aí para vocês, né? Se for mudar muito aí, eu vou pedir para ler aqui. Pode ser? Não precisa não. Pode ler alguém aqui, por favor. Tá? O que Jesus está falando? Dos fariseus. Eles tinham uma forma de se apresentar como se fossem pessoas consagradas. Mas por dentro, ali tinha coisa ruim. Né? Coisas que o Senhor denunciou o tempo todinho. Esse grupo foi o grupo que Jesus mais teve embate. Então, o que Jesus está falando, o que adianta você limpar o exterior do copo, sendo que o copo está sujo? Né? E isso é o que ele está falando, irmãos. A gente controlar o comportamento tem um prazo de validade, porque isso não vai dar certo. Né? Ontem foi legal, eu estava num grupo de pastores, a gente começou a se reunir, começou o ano, como se diz na escola, o ano letivo, né? Começou ontem. Né? Aí foi muito legal, porque o pastor que estava conduzindo, ele falou assim, um ponto que você está sentindo embaixo e um ponto que está sentindo que está indo bem na sua vida. Né? Foi muito legal, porque houve realmente abertura de coração. Né? Inclusive, uma pessoa falou lá, olha, eu estou com uma dificuldade aqui, eu não consigo, e foi muito legal isso. Por quê? Porque quando a pessoa fala, fica mais fácil. O que ela estava falando? Eu não estou conseguindo me comportar bem por causa desse problema. Está vendo? Então, o problema é essa coisa que aparece ali, mas não é o comportamento. Como tentamos mudar as pessoas, né? Olha como é que nós tentamos mudar as pessoas. Olha aqui. Ameaçamos. Você não sabe o que vai acontecer se fizer isso de novo. Agora quer ver uma ameaça, é a ameaça que joga só da cáustica no olho da pessoa? Quer ver? Você vai para o inferno se não fizer isso. Então, ameaçar. Né? Irmãos, às vezes o Senhor nos ameaçou, mas não dá para viver de ameaça. Né? Tá? Então, essa ameaça pode ser o quê? Para você introduzir algum ensino. Isso aí tudo bem. Mas viver de ameaça, né? Não vai surtir efeito. Às vezes o Senhor já nos ameaçou também. Manipulamos. Tudo que você precisa fazer para ganhar um presente tá bom, você quer ir para a viagem na Disney? Tá? Então é o seguinte, é isso que te digo. Né? Então é manipulação. Né? Eu vou te dar um presente aqui e você vai fazer isso para mim. Né? Irmãos, isso aí uma hora vai dar ruim. Tá? Vai dar ruim isso aí. É outra coisa você premiar. Olha,
O papai e a mamãe ficaram felizes, a gente quer dar para você isso aqui. Está vendo? Como é diferente? Culpamos. Eu faço tanto por você e olha só o que eu recebo. Coloquei você no Olimpo, coloquei você não sei o quê e tal, e você não estuda. Olha o que eu recebo de você. Né? Isso aí é a culpa. Então, isso pode ser falado para mostrar o preço que está sendo pago no Olimpo, que eu nem sei quanto é, que deve ser caro, viu? Isso faz parte. Mas ficar culpando a pessoa para ver se ela muda, e ela pode até mudar o comportamento, né? Mas não vai mudar, irmãos, isso aí. Isso tem prazo de validade também. Então, essas coisas, a gente tentando mudar as pessoas. Irmãos, nós não mudamos ninguém, nem a gente mesmo. Mais fácil de ser mudado, por incrível que pareça, somos nós. Que a gente ainda tem o quê? O Senhor ali, a gente está conversando com o Senhor, e a outra pessoa, que a gente não está na escola, não está no trabalho, não está no dia a dia dela, não está na casa dela. Irmãos, é impossível. Então, a gente pode ajudar. Outra coisa, aconselhamento bíblico é para a pessoa fazer e não para o conselheiro fazer. Não adianta, irmãos. Né? E outra coisa, às vezes o conselheiro pega assim e pensa que a pessoa é ela. Como é que você não conseguiu ler Bíblia e orar e tal? Sendo que a pessoa já lê Bíblia há muito tempo. O outro é o outro. Essas coisas são difíceis. Eu não sei como é que pode a pessoa cair nesse pecado. Você talvez seja forte para esse pecado. Tá? O outro não. O outro está precisando de ajuda. Se a gente não tiver essa divisão aqui, a gente vai criar problema. A gente vai usar tudo isso aí que está na tela, que o pastor Carlos colocou: ameaça, manipulação, culpa e assim por diante. Problema. Qual a pressão externa? Quando a pressão externa diminui, o comportamento retrocede ao que era antes. Eu já vi pais falando assim: eu estou cansado de ficar falando de novo. Olha, pastor, e tal, e tal, e tal. Né? Porque, às vezes, o prazo de validade da ameaça, da manipulação passou. Ele não vai conseguir. Né? Então, irmãos, criação de filhos é coisa para gente perseverante, viu? É difícil, é trabalhoso, mas vale a pena. E igreja também. Você lembra que eu falei no início? Se a gente não tiver amor, irmãos, esquece. Você acha que alguém gosta de se envolver com problema? Ninguém. Então a gente precisa de quê? A gente precisa de amor. E do lado de lá, a pessoa que a gente está ajudando, a pessoa precisa dar resposta também. Né? Uma das coisas que ajuda bastante, né, nessa questão, porque senão a gente também vai ficar enxugando gelo, né? Qual o limite disso? Passe orientações. Por exemplo, primeiro encontro. Olha, você lê esse texto para a semana que vem, e o que Deus falou no seu coração? A gente vai se encontrar. Aí chega lá, a pessoa não fez. Aí você vai, com naturalidade, depois aconteceu alguma coisa, eu estava muito ocupado e tal, né? Beleza, aí você passa o texto de novo. Pode ser outra orientação, outro texto, mas vamos supor que você passe o mesmo, aí vai chegar na outra. Irmãos, às vezes a pessoa não quer resolver o problema. Aí você vai resolver? Então a pessoa tem que querer resolver esse problema. Você está ajudando a pessoa, inclusive ela querer, mas tem um limite. Por exemplo, aquele pastor que eu trouxe aqui, que é um dos melhores também conselheiros do Brasil, pastor Vitor Ximenes. Ele vai até umas 6 semanas com a pessoa. Aí eu achei muito interessante o que ele fala. Quando chega na 6ª semana, ele vê que não está tendo reação da parte da pessoa, ele fala: olha, você vai, ora mais, e se você quiser, eu estou aqui com você. É exatamente isso. Tá? Por exemplo, no serviço, eu já preguei para a gente, a pessoa fechou a porta, eu falo: eu estou aqui à sua disposição, porque eu já vi que não vai, como diz o adolescente, rolar. O outro, irmãos, não é
sua responsabilidade precípua. Primeiro não é sua, não, é da pessoa. É a pessoa que tem que querer e tem que fazer e tem que buscar as ferramentas que são necessárias. Qualquer pessoa. Você vai tentar ajudar. A pessoa não quer e mostrar que fechou o ciclo ali, ó. Tá? Olha, no dia eu estou vendo que você está tendo dificuldade, então você precisa orar mais. Se você quiser ajuda, eu estou aqui e tal. Mais ou menos assim, ó. Você não quis no momento. Agora a pessoa pode querer depois? Pode querer. Já aconteceu comigo isso. Você olhar assim e falar, meu Deus, houve um milagre. E isso é maravilhoso. Tá? Agora, já teve gente que eu aconselhei, e na época eu não tive discernimento, 10 anos a pessoa não mudou. Por quê? Culpa minha. Era para eu ter dado um basta rápido. Né? Era para ter feito isso, para a pessoa se conscientizar e haver talvez um arrependimento. 10 anos. Tá? Aconselhei um casal e o casal está separado. É horrível para um pastor isso aí. O corpo vai para onde o coração conduz. Conclusões. Há uma inegável relação entre a raiz e o fruto. Né? Entre a raiz do nosso coração e o fruto que vai ser produzido. A transformação permanente sempre passa pela mudança do coração. Está vendo? Transformação permanente. Aquela que veio para ficar. Portanto, mudança de coração é o nosso alvo no aconselhamento bíblico. Esse é o X da questão. O que governa o coração? Ezequiel 14, de 1 a 5. Alguém pode ler? Por favor. É um texto muito importante para isso aí também. Tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, não. Está aí? Já? É isso. Esse texto é, como é que se diz? Terrível. Porque o povo levanta ídolos no coração, Deus manda o profeta, o povo não ouve, o povo começa a viver com esses ídolos, a se comportar assim, a adorar esses ídolos. Depois Deus manda o quê? A resposta do que eles estão falando em relação aos ídolos. Mais ou menos assim. Eu lembro de Romanos. Romanos no capítulo 1, 24, 26 e 28. Está falando da vida sexual desregrada, mulheres com mulheres, homens com homens. Ele fala, e eu os empurrei para isso. Irmãos, chega uma hora, eu lembro uma propaganda, eu acho que era uma empresa de turismo, chamava MSC, que viu um garoto assim, que queria ir para Disney, né? Com um som grandão assim, aí uns meninos atrás, aí todo mundo cantando, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Lembra disso? Eu quero ir, eu quero... Ninguém. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Nem o Moisa, né? Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Então é mais ou menos, você quer ir? Então vai. Plum, aí empurra. Você quer ir? Quer? Então vai lá. É isso que o texto está dizendo, irmãos. Deus empurra. Então chega num ponto, a idolatria estava tal que Deus responde aquilo que eles estavam pedindo aos ídolos. Que coisa. O que quer que governe o coração exercerá influência inescapável sobre a vida e o comportamento da pessoa. Entendeu, irmãos? Então é uma arte, não tem uma ciência exata aqui. Por isso que a gente precisa, quando está aconselhando uma pessoa, discernimento.
Por quê? Para a gente não entrar numa furada dessa. Precisa de discernimento, e vai caminhando, vai pedindo, e Deus dá. Às vezes Deus dá, a gente fala, não, isso vem no meu coração. Deus, Ele sabe. Então a gente precisa de discernimento. O que quer que governe o coração exercerá influência inescapável sobre a vida e comportamento da pessoa. Idolatria refinada, tá vendo? Não era idolatria qualquer, era uma coisa... Por exemplo, a pessoa que mente muito, irmãos, ela não começou a mentir naquele momento. É uma vida de mentira, anos de mentira, de engano. A pessoa que dá nó, né? Como diz lá no Nordeste, nó cego. Cara, coisa que me dá raiva, eu pegar, por exemplo, na geladeira, aí eu vou tirar uma laranja, aí está... parecendo nó do bombeiro, né? Aí eu, querendo tirar, sabe o que eu faço? Rasgo o saco. Eu falei, não vai dar tirar esse nó aqui. Então, a idolatria refinada é um pecado que vem sendo ali feito muito tempo. Não é uma coisa assim, a pessoa já é refinada naquilo, nesse tipo de idolatria. Os ídolos nos cegam. Deus nos responde conforme a nossa idolatria, né? Dependendo de qual grau está, esse texto fala, irmãos, isso é uma coisa muito terrível. A gente tem que chorar diante de Deus, irmãos, porque a gente não sabe. Às vezes está uma coisa ali, já está alojada, a gente não sente. Eu não comecei a falar, às vezes é uma doença silenciosa que está aqui. Ontem um pastor falou uma coisa sensacional, eu achei lindo o que ele falou. Ele disse assim, ano passado eu estava angustiado na igreja, eu estava angustiado com minha família, eu estava acima do peso, eu estava assim, tive câncer de tireoide. Ele falou, aí chegou uma hora que ele parou assim, ele falou, foi para a chácara do sogro dele, ficou 5 dias de jejum e oração. Ele falou que foi assim, sabe, renovador, que ele falou, Deus me parou, foi o que ele falou. Ele falou, minha vida travou, tudo estava travado. Ele falou que ia para a igreja e não conseguia ter alegria, sabe? E ele falou que tudo foi renovado assim, coisa maravilhosa, né? Então a gente precisa, de vez em quando, dar uma parada com mais tempo. Deus nos responde, já falamos, a idolatria do coração é o tema central do aconselhamento. O que está ali? Por exemplo, se eu não consigo falar para a pessoa o que eu sinto, por que eu não consigo? Se eu não consigo falar para o meu chefe que, né, de uma forma adequada, que eu não estou satisfeito com o trabalho, por que eu não estou fazendo isso? Lógico, irmãos, tem lugares e lugares. Né? A pessoa fala, eu vou falar, igual o outro, né, que saiu de um congresso de batalha espiritual e foi no centro de macumba da cidade e ficou numa moto dando 7 voltas. Rapaz, na 7ª a moto derrapou assim, foi ralando ele, né? Quase que ele morreu. Aí depois veio voltar lá para o pastor e perguntar, o que deu errado? Você foi sozinho, né? Você está na batalha, meu amigo. Você tem que ir com as armas certas. Então, é o tema central do aconselhamento. Romanos 1, 25. A idolatria é uma grande troca. Amamos a criação mais que o Criador. É o que diz lá. O que de fato governa os nossos corações não é o amor a Deus, mas o profundo desejo por outra coisa. Né? O pecado é fundamentalmente idólatra. Fazemos coisas porque o nosso coração deseja algo mais que o Senhor. Isso aqui, para mim, é pesado. Pesadíssimo. Né? Desejo mais o Senhor em várias áreas, irmãos. Aí isso aqui é um pecado muito grande. Isso aqui é o quê? Uma prostituição. Não é? A mesma coisa de uma pessoa estar casada com uma e estar tendo um relacionamento com a outra e querendo ficar com a outra. Por isso que Deus fala para o profeta Oséias, vai lá e pega uma prostituta e casa com ela. Aí a prostituta cai, aí vai lá de novo, paga o resgate. Ele vai. Aí ele fala, pois é assim que eu me sinto em relação a Israel.
Israel é essa prostituta. O- Isso. É, isso mesmo. Isso pode envolver qualquer coisa. Dinheiro, posição, né? Até coisas na igreja, cargos na igreja. Eu posso estar interessado mais em cargos do que no Senhor, né? Dinheiro, prostituição sexual, tudo que você imaginar aí. O pecado é fundamentalmente idólatra, fazemos coisas porque o nosso coração deseja algo mais que o Senhor. E essa é uma das frases mais chocantes dessa aula, irmãos. Mais impactantes dessa aula é essa frase aí. O pecado nos leva a crer que a vida pode ser encontrada longe do Criador, na mesma linha. É isso. Já viu? E vem com aquela história, sabe? Eu quero ser feliz. Esse é o problema. Às vezes é uma felicidade falsa, mentirosa. A idolatria é oculta, por isso podemos continuar sem abandonar a nossa confissão de fé, continuar com a idolatria. E ela vai crescendo, né? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O pecado é um roubo moral. Ele rouba a adoração que por direito pertence a Deus. Olha só, frase forte. O pecado é um roubo moral. O pecado é um adultério espiritual. Ele toma o amor que pertence somente a Deus e o dá a outra pessoa. A adoração é um tema mais ligado ao homem do que à dor, às pressões, aos prazeres e à experiência. Está vendo? Por quê? Porque o homem vai adorar mais alguma coisa do que Deus. E pode ser o que for. Eu já vi gente, por exemplo, vivia pedindo oração para passar em concurso. Isso não é pecado. O problema é depois, irmãos. A pessoa saiu da igreja, por quê? Porque o Deus dela era o concurso público. Ela saiu. Porque ela já adquiriu aquilo que o esforço dela estava pedindo. Então ela usou o Senhor como um meio para obter o que realmente queria. Não queria servir a Deus. Pecado é mais do que fazer a coisa errada. Ele começa em amar, adorar e servir a coisa errada. Olha só, irmãos. O pecado é mais do que fazer a coisa errada. Porque isso aqui é o comportamento do pecado. Ele começa em amar, adorar, servir a coisa errada. Irmãos, hoje é um dia que Deus está derramando temor no nosso coração. Porque a gente não sabe do buraco que é isso aqui. Nós não temos noção. Portanto, a oração hoje, Senhor, nos livra daquilo que entra no nosso coração, às vezes, sorrateiramente, a gente não vê que é um problema sério. Daqui a pouco está transformado num ídolo que vai o quê? Exigir amor, exigir adoração, exigir serviço. A pergunta mais importante a ser respondida é: o que está governando o meu coração? Por exemplo, tem um pastor, ele já faleceu, deixa eu tentar lembrar o nome dele aqui, ele falou que ele estava viciado em sorvete. Você olha assim, poxa, que vício tranquilo, né? Ele falou que as taxas do organismo dele estavam tudo descompensado. Jerry Bridges, que ele fala no livro sobre pecados intocáveis, alguma coisa assim. Ele fala, já faleceu, ele já era bem velho. Ele falou que estava tomando sorvete direto. Eu não sei se era com suco de uva. Você já tomou sorvete com suco de uva? Gente, e se for Fanta-uva? Olha, eu não sei o de chocolate, que eu não gosto de sorvete de chocolate, mas o resto, vai com fé que é bênção. Agora não fica viciado, não. E ele falou que estava tomando sorvete direto. Ele ficava pensando em chegar em casa para tomar sorvete. Ele, caramba, eu estou metido numa enrascada aqui.
Ela estava tomando sorvete de manhã, de tarde, de noite, irmãos. Tinha um cara que eu vi que ele serviu na guerra em 67, entre Israel e Egito, sendo que ele era da Força de Paz da ONU, era um americano, um brasileiro que estava lá na expedição, junto, né, para dar apoio. Ele falou que lá ele aprendeu com os americanos a tomar Coca-Cola logo cedo, aí ele ficou viciado em Coca-Cola. Ele era viciado, ele tomava Coca-Cola de manhã, de tarde, de noite, às vezes com o estômago vazio, né? Eu estou falando de Coca-Cola, de sorvete, que é até mais simples, mas, irmãos, pode ter muita coisa difícil aí no nosso coração. O problema do tesouro, Mateus 6, 19 a 24, fala: onde está o teu tesouro, está o teu coração. Todos vivem por algum tipo de tesouro, irmãos, não é? O que quer que você entesoure, governa o seu coração. O que quer que controle seu coração, controlará seu comportamento, né? Então, isso é óbvio, mas é desse jeito. Hebreus 4, 12, 13, a Bíblia é, por sua própria natureza, reveladora do coração. Por esta razão, a Bíblia deve ser nossa ferramenta central a ser usada no crescimento e ministração pessoal. Então, constantemente, né? Como as devocionais falam o meu coração, irmãos. Coisas que eu estou errado, coisas que eu estou certo, coisas que eu devo retirar, coisas que tem alguma coisa que não está batendo. A devocional faz isso. A grande questão, qual o seu maior problema, né? Entendendo a luta do coração, conceitos, personalizando e aplicando ao aconselhamento. Primeiro, Tiago 4, de 1 a 10, vai falar de lutas e contendas que tem dentro do nosso coração. Quais são as causas das guerras e contendas, né? Desejos bons e desejos maus, ali batendo, lutas. Como os desejos explicam o conflito da vida? O que controla o coração, controla o comportamento, como nós vimos anteriormente. Então, esses conflitos da vida, irmãos, aí entra o quê? 2 tipos de tribulação que eu tenho falado há anos. A boa tribulação, que é fruto de santificação. Capítulo 5 de Romanos. A pessoa está sofrendo porque é crente. A pessoa está sendo perseguida não por pecados, mas porque ela está servindo ao Senhor. Agora tem a outra tribulação que é fruto de pecado. O Maurício falou semana passada aqui uma frase eu achei sensacional. Você escolhe a semente que você vai lançar, mas você não escolhe a colheita que você vai ter. Guardei isso do sermão. Tá vendo? A semente que você está lançando, você controla. Mas a colheita que você vai ter, você não controla. Você não sabe como é que vai vir essa colheita. Essa é a segunda. É a tribulação que você vai provar, ou que alguém vai provar, você não. Alguém vai provar porque a semente era ruim. A semente era pecaminosa. Tiago não diz que é errado desejar os nossos desejos. Não é errado, irmãos. Então, assim, sempre vamos desejar, e quando deixarmos de desejar, estaremos mortos. Então, sempre a gente está desejando alguma coisa, né? Isso não é o problema é por que a gente está desejando e o que nós estamos desejando. Nossos desejos lutam pelo controle do nosso coração. É assim que uma guerra começa. Controle do nosso coração. Há uma batalha pelo desejo de qualquer coisa da criação e nosso desejo por Deus. Você lembra que eu falei de Romanos ali, capítulo 1? Deseja o que? A criação e a criatura, ao invés do Criador, né? Que Paulo está falando ali. Esse é o grande problema. Então, há uma batalha sempre para tirar a gente do foco de quê? De adorar o Senhor. Por exemplo, quem já viu aquele filme Peregrino, ou leu o livro? Já viu? Se não viu o filme, veja, tem a versão nova, até na versão antiga, vale muito a pena. É exatamente isso aqui que está sendo falado, uma batalha, né? Ou seja, o peregrino ele estava indo para o céu, mas até chegar no céu, muitos, né,
estavam tirando ele do caminho. Aí vários personagens aparecem para tirar ele da caminhada. Irmãos, é assim a nossa vida. E é no pensamento que começa, é no coração, é no sentimento. Começa aqui, ó. Por isso que está sendo tratado do coração. Por quê? Porque ele é quem vai determinar essas escolhas. Ele é quem vai determinar os sentimentos. Irmãos, o diabo sabe como nos pegar naquilo que nós temos mais sensibilidade. E distorcer isso. Né? Por exemplo, uma pessoa pode estar estudando para um concurso, né? Isso em si não é pecado, mas pode se tornar pecado. A pessoa passa num concurso, aí não tem tempo para as coisas de Deus. Porque vai ter um trabalho muito grande ali. Aí vamos supor, a pessoa, eu vou parar de ler a Bíblia e de orar. É a desgraça. Beleza, aí passou no concurso. Aí fala, não, quero passar no concurso que ganha o dobro agora. Aí vai. Aí entra nessa roda. Irmãos, daqui a pouco ele está longe da igreja. Entendeu? Porque roubou o coração dele. Ao invés dele pegar essa coisa boa para o bem, ele pegou as coisas boas para o mal. Ele ficou escravo disso. E isso é tudo. Por exemplo, a academia, irmãos. A academia também. Tem gente que começa fazendo, aí daqui a pouco está fazendo 2 horas, 3 horas, 4, aí começa a comprar, e o bolso vai embora, né? Porque começa a comprar. Não, tem que ser um produto que não passou por inseticida, e não sei o quê, vai e tal. Aí daqui a pouco está toda a alimentação, e daqui a pouco, não, tem que ir no restaurante, que é isso? Aí um restaurante normal é 50, o outro é 250. E vai consumindo a pessoa, os recursos da pessoa, as amizades, tudo vai sendo consumido. Uma coisa boa pode se transformar numa coisa ruim. Depende de quem? Do coração. Tá? Então, o coração é que vai fazendo isso. O que vai dirigir a conversa com o seu filho? O desejo por paz ou o desejo por agradar a Deus? Irmãos, eu falo isso há anos. Às vezes, tem que ter embate, tem que ter divisão. Em relação ao quê? Por exemplo, a doutrina de uma igreja. Se a pessoa chegar aqui e falar, não, pastor, tem que pregar que Jesus é Genésio. Aí eu falar, não, e ele não, vai dar briga. Mas eu estou brigando por uma coisa certa. Não estou falando que eu vou sair, pegar 2 luvas de boxe aqui, que tem uns esquemas lá do boxe, quantas onças a luva, né? E tal. Eu estou falando o quê? É no sentido de ter embate, não é baixaria. Tá? Então, às vezes, o filho está fazendo coisa errada, eu não vou falar não, por quê? Porque eu vou desagradar ele, vai criar problema, aí vem a preguiça também, isso vai dar muito trabalho, então deixa eu colocar aqui. Vai dar problema, irmãos, vai dar muito trabalho lá na frente. Tá? Quando as pessoas atendem ao nosso desejo, ficamos felizes com elas. Nossa, que irmão abençoado, né? Ele concordou com o meu pecado. Mas se ficarem em nosso caminho, ficaremos irados. Né? É isso mesmo. E às vezes a gente tem que ficar, irmãos. Por que a gente não fica? Por quê? Pecado também. A gente pode falar assim, eu não vou me queimar. Irmãos, muitos problemas aqui na igreja poderiam ter sido solucionados no primeiro embate. A pessoa vir falar alguma coisa que não é bíblica, você fala, olha, vamos lá no pastor, conversar com ele? Já tinha resolvido. A gente ouve muitas vezes e não fala. Aí o mal está ali. E está dentro da igreja. E depois vem a bomba, arrebenta, e depois a gente fica tendo que dar satisfação de gente que não dá satisfação para Deus. Entende, irmãos? Uma coisa que seria simples. A gente fica com medo de falar para a pessoa. É uma coisa simples mesmo. Você já conversou isso aí com fulano? Você já falou com a Ângela isso aí? Não. Eu falei, pois é, você está falando da Ângela, ela não está nem aqui para poder se defender. Vai falar para ela, não fala dela, não. Nunca mais essa pessoa te procura. Aí vai lá para a Elisângela, e fala, você já procurou a Ângela? Aí vai para o João, aí fala, João, a Ângela, você já falou com a Ângela? Está vendo, ó, as portas se fechando? A pessoa não tem ambiente, irmãos.
porque isso não está certo. Como os desejos obtêm controle? Primeiro, desejo, eu quero, nada de errado até aqui. Depois, demanda, eu preciso, eu já tenho aquela demanda. O desejo não é mais uma expressão de amor por Deus e homem, mas algo mais ardente, desejado dentro de mim. E necessidade, aí é a terceira coisa que eu tenho vontade de fazer isso. Alguma coisa desejável é agora vista como essencial. Eu estou convicto que não posso viver sem isso. Tá? É uma coisa que eu quero comprar, alguma coisa que eu quero fazer. É desse jeito que funciona. Então, um desejo pode chegar numa necessidade, e às vezes essa necessidade não é uma necessidade real. Aí isso vai dominar a minha vida e governar, e eu vou fazer isso. E não tem como me tirar disso, a não ser a misericórdia do Senhor. Vem a expectativa, você deveria, né? É aqui que meu relacionamento começa a ser afetado. Se eu realmente creio que isto, está vendo essa palavra aqui, ó? Creio que isto é uma necessidade, então parece correto eu expectar, eu ter esperança, expectativa, que você irá satisfazer minha necessidade se você realmente me amar, né? E o desapontamento, você disse não, aqui a ira explode e se torna pessoal, você está interferindo no caminho do que governa meu coração. Um dia desse eu estava vendo um jogo, o jogador, ele é tão acostumado a bater, ele é maldoso mesmo, ele bate, que ficou. Aí o juiz, assim, chamou a atenção uma vez, e eu só sacando, eu falei, isso vai dar ruim. Ainda bem que era contra o Flamengo. Eu falei, isso vai dar ruim. Aí daqui a pouco o cara reclamando de novo, assintosamente, gritando para o juiz. Né? Aí daqui a pouco ele fez uma falta dura, cartão amarelo. Reclamou de novo assintosamente. Aí foi, irmãos, ele fez outra falta duríssima. Aí o juiz ainda deu uma colher de chá para ele, chamou a atenção, ele fez o quê? Começou a gritar com o juiz deu o quê? Cartão vermelho. Aí que ele colocou o dedo no rosto do juiz. O cara já expulso. E ele falou o quê para o jornalista? Eu fui expulso injustamente. Mais ou menos isso, irmãos. Mais ou menos isso. E que bom que Deus coloca pessoas que falam o que a gente precisa ouvir. Bom, porque é ruim na hora, mas é bom para a nossa vida com o Senhor. E vem a punição. Por que você não fez? Então eu irei. Responda a você com ira, né? Uma pessoa que é corrigida. Aí a pessoa que é corrigida responde com ira, porque já passou por todas essas fases, ó, desejo, demanda, necessidade. E quando cria uma necessidade, essa necessidade tem que ser suprida. E eu vou brigar por isso, eu tenho expectativa. Se alguém me desaponta nessa expectativa, pronto, aí acabou. Difícil isso, né? E vem a punição. Porque você não fez, eu irei. Ou seja, eu vou embora de casa, eu vou embora da igreja, eu não quero mais trabalhar nessa sessão e assim por diante. Qual o nosso maior problema? Idolatria. Aqui, irmãos, ó, exatamente essa figura que eu queria mostrar, o iceberg. Então, a pontinha está aqui. A vida consciente, palavras, atitudes, cultura, profissão de fé, moralidade, ciência, artes, política, tudo que a gente tem aqui, a gente está consciente. É a pontinha. Agora, olha aqui embaixo, dimensão tácita, ou seja, está caladinho ali, mas está agindo. Aonde? No coração. Do coração procedem as fontes da vida. Aqui, dimensão psicossocial, percepções internalizadas ao longo da vida, crenças, essa daqui é a pior, a crença. Valores, certezas, traumas, sentimentos, motivações e pressupostos. Por exemplo, crença em relação a valores que às vezes não são valores de Deus. A pessoa tem essa crença. Por exemplo, eu estava num lugar ontem que eu tenho quase certeza que a crença é o seguinte: Deus vai me responder se eu orar gritando.
E a pessoa ainda ora de uma forma assim, muito, muito alta, e grita e gesticulando. É mais ou menos, qual é a crença dela? Deus vai me ouvir se eu orar desse jeito. A pessoa ouvir minha oração e fala, coitado, isso aí não vai responder, não. Motivações, pressupostos, tudo isso aqui, irmãos, está ligado a crenças. Eu colocaria assim, dimensão religiosa, central e espiritual, senso de rebelião, que já está inato no nosso coração, você não precisa ensinar a criança isso, ela já faz. Né? Rebelião já está lá, o amor de Deus, o amor de amor a Deus na forma de impulso, motivações originárias, está tudo aqui debaixo. Né? Como é que a gente enxerga Deus? Né? Está tudo aqui nessa figura. Aí, o que a gente faz geralmente? A gente trabalha aqui, ó, não vai resolver o problema. Porque são o quê? São comportamentos. Isso aqui é a ponta do iceberg. O que está por baixo é que vai determinar isso aqui. É isso que a gente trabalha no aconselhamento, que é o coração. Irmãos, não tem dificuldade na maioria das vezes nisso aqui. O que falta é amor, acompanhamento, né? Oração pela pessoa. É isso. É o pecado de dar a alguém o amor que prometia a outra pessoa, é adultério. Todas as vezes que damos o nosso coração a alguém ou alguma coisa que não a Deus, somos adúlteros espirituais. Tá? Em tudo. O conflito humano está enraizado no adultério. Damos o amor que pertence a Deus a outra pessoa ou outra coisa. Se nossos corações forem governados por o desejo por determinada coisa, teremos duas consequências. Teremos a nossa atitude na oração mudada, em vez de um ato submisso a Deus, teremos orações exigentes e egocêntricas. Eu já vi um cara uma vez, eu era novo convertido, mas aquilo não bateu no meu espírito, sabe? O cara fazendo uma oração assim, eu oro aqui e determino Deus, e se isso não acontecer, eu mudo o meu nome. Pois Deus não respondeu e o nome da pessoa continua o mesmo. Gente, que oração é essa? Isso não é oração, irmãos. Isso é uma cobrança. Né? É uma manipulação, ou tentativa de manipulação. Irei me esquecer de Deus, né? Exatamente, irmãos. Né? A gente começa a se esquecer de Deus e começa a andar na carreira solo. Quando Deus não atende às nossas orações egoístas, isso demonstra o seu zelo por nós. É isso que eu falei, irmãos. Como é bom você ter uma pessoa que fale a verdade para você. Né? Como é bom. Isso pode ser difícil, mas é importante, fundamental, principalmente na criação de filhos. Como é difícil, irmãos. Você ter que corrigir, você ter que falar não, é difícil. Às vezes dá vontade de falar sim. Né? Aí a gente tem que voltar a essas coisas, princípios no nosso coração. Irmãos, a nossa população, a população tecnológica, de tecnologia, né? Que está na IA, agora está mais rápido ainda, a gente acha repetição uma coisa enfadonha. O que significa a palavra repetição? Repetir significa pedir novamente. Então a gente vai lá, né, repete a coisa, como se a gente estivesse colocando de novo a mesma coisa, ou então vendo. A pessoa hoje, irmãos, lê um texto e não quero ler mais nunca esse texto. E às vezes você tem que ler esse texto. Por exemplo, o texto da Bíblia, irmãos. Hoje eu li Levítico, um texto, aí eu falei, caramba, eu não tinha visto isso, da última leitura. Eu já passei nesse texto diversas vezes. Tá? Aí você vai lá, repete. Repetição para a gente é até burrice, mas não é biblicamente. Você repetir, voltar, falar, às vezes a mesma coisa, você fala, não está dando jeito. Espera aí, Deus falou para fazer assim, então não está no tempo do Senhor, tem que continuar acreditando. Né? É o cara que, sei lá, está estudando, fala, não consegui passar nesse, de novo, continua, vai chegar a hora. Aí a pessoa faz o quê? Desiste.
Já teve gente aqui na igreja que estava na porta do tanque de Betesda. Já estava bem, já estava acertando, já estava conseguindo passar, já estava, sabe aquela coisa que você vai criando base? A pessoa vai e desiste, irmãos. Olha, não faça, eu falei, não faça isso. O que a pessoa fez? Fez. Isso tem mais de 10 anos. Imagine se a pessoa tivesse, nesses 10 anos, com certeza, irmãos, no segundo, terceiro ano, ela estava dentro de algum bom concurso. Aí depois que fala, já são 10 anos, eu não vou estudar de novo. Pronto, é isso aí. A repetição é fundamental. A graça perdoa, mas também constrange, atrai e vence. A graça não foca apenas no perdão dos pecados e na esperança da eternidade, mas nos dá esperança para as lutas do dia a dia. É o dia todo a graça nos fortalecendo. Ela nos capacita a dizer não aos nossos desejos. O caminho dos nossos desejos. Primeiro desejo, depois exigência, não abro mão. Necessidade, isso é essencial para mim. Expectativa, se você me ama, vai me ajudar a conseguir. Nas orações a gente faz isso, irmãos. Aí Deus fala não, ou Deus dá silêncio. E aí o que a gente pensa? Lá dentro, talvez a gente não verbalize. O que a gente fala? Deus não me ama. Olha, a coisa já está assim, ó. A gente tem que ficar ligado. Por isso que a devocional faz uma diferença muito grande. Que a gente fica ligado. Opa, isso aqui está errado. Espera aí. Isso não está legal. Né? Expectativa. Se você me ama, então você vai me ajudar a conseguir. Isso no casamento, irmãos, é horrível. Relacionamentos satisfadores. Ele até criou uma palavra, né? De necessidade. Então você quer, às vezes, ter um cônjuge para satisfazer aquilo que veio do seu desejo, que está fora da vontade de Deus. Tinha uma professora minha, quando eu fiz seminário, tem tempo para dedéu isso, viu? Que ela falava assim, né? Eu vou colocar os casos para vocês atenderem aqui, porque você pensa que ser pastor é colocar o terno, na época tinha terno. Ir para o púlpito, isso é o filé mignon, ela falava. Ela falava, vou colocar, irmãos, ela trazia, e era só de crente. Aí falou, Elias, você hoje vai ser o pastor, você vai encenar aqui a pessoa que está procurando o pastor, colocava outro, e na hora, assim, aí teve um cara lá que falou assim, falou para a pessoa, um caso escabroso, coisa pesada, irmãos. Aí falou assim, e o meu amigo lá atendeu. Aí ele falou, não, vamos orar mais. Ela, para! Ela deu um grito assim, sabe? E ela tinha o cabelo igual ao do Pepeu Gomes. Ela entrava mascando chiclete. De doida, ela não tinha nada. Ela falou, meu filho, uma pessoa está morrendo, você vai orar de novo? É hora de dar um conselho para ela. É hora de você falar algumas coisas para ela. Vai orar em casa. Fala desse jeito, ó. Pimba! E ela falava assim, primeiro semestre, falava, muita gente aqui vai desistir no final. E desistia. Porque você não é pastor. Porque pastor vai aguentar isso aqui, ó. Se você não vai aguentar, ela falava desse jeito, vai fazer um concurso, vai fazer outra coisa. Você vai para o céu também. É isso. Então, a satisfação, né, nos relacionamentos. A pessoa quer explorar o relacionamento. É mais ou menos assim, a amizade, né? Aí a pessoa, duas pessoas, né? Assim, duas amigas, aí estão ali, aí na igreja, aí uma começa a namorar, e a pessoa já fica com ciúme. Você está dando mais tempo para o seu namorado do que para mim. Peraí, ô. Eu vou namorar. Entendeu? Então, pronto. É desse jeito. A pessoa quer dominar o quê? Nem que a outra possa namorar, tira a pessoa de lá. Irmão, isso é uma coisa errada. E o castigo vem. Tá? Então, olha só. Sujeição a Deus, alegrar-se em Deus, é o caminho diferente. Purificar as mãos, limpar o coração. É o que o texto de Tiago fala. Tiago 4, de 1 a 10, que a gente viu. Então, olha, sujeição a Deus.
o desejo vai vir. Esse desejo vem de Deus ou não? É por isso que a gente lê Bíblia, irmãos. Para a gente saber. Por isso que a gente tem EBD, por isso que a gente tem culto. Para a gente saber. Alegrar-se em Deus, purificar as mãos, limpar o coração. Por exemplo, se eu não tiver o dinheiro para comprar o carro X, eu vou estar alegre no Senhor? Não, não vou estar alegre, eu tenho que ter esse carro. Irmãos, já tem alguma coisa errada aí, tá? A nossa identidade em Cristo, somos habitados pelo Espírito Santo, não vivemos mais pelo controle da carne, mas pelo poder do Espírito Santo. Colocou até carne em maiúsculo ali, você vê que a coisa é séria. Estamos unidos a Cristo, somos unidos a Ele na morte e na ressurreição. É uma união muito forte. Gálatas 5, 13 a 26, meu tempo já foi. Então, tem aí a chamada, a luta, o aviso e a provisão. Vamos lá. Qual a provisão de Deus para a luta? Fomos crucificados com Cristo. Essa é a provisão do Senhor. Foi-nos dado um espírito batalhador, ou seja, não um espírito covarde. A gente batalhando com o Senhor vai ter a vitória. Conforme você lida com suas situações e relacionamentos do seu dia a dia, que coisas tendem a controlar o seu coração? Essa é a pergunta que a gente quer lançar aqui no finalzinho. Quais as coisas do seu dia a dia que controlam o seu coração? Aí eu ponho aqui algumas perguntas e eu quero que você gaste uns 3 minutinhos nessas perguntas aí. Imagine um relacionamento que foi quebrado, né? Ou uma situação indesejada que você passou ultimamente e responda as seguintes perguntas. Pode ser um relacionamento, pode ser uma frustração de alguma coisa que você queria e não aconteceu. As perguntas são, o que e por que senti? Ou seja, exemplo, raiva. Eu senti raiva, revolta e indignação nisso que aconteceu. O que pensei? Não poderiam ter me tratado assim, eu merecia respeito. Por exemplo, tem um pastor conhecido meu, há muitos anos atrás, saiu da igreja, não fizeram despedida para ele, ele ficou arrasado. Ficou arrasado. E ele merecia. Tá? Então, como é que é esse sentimento? Eu merecia respeito. Eles não sabem com quem mexeram. O que eu queria? Exemplo, eu queria que falassem de outra forma, que não tivessem me exposto, que falassem para mim e não fofocassem a meu respeito, que combinassem antes de gastar o dinheiro. Às vezes é o cônjuge. Foi lá e gastou, né? E não combinou. O que isso revela? Que estou odiando essa pessoa, pode ser, que quero me vingar assim que puder, te encontro na esquina, né? Que não quero ver mais essa pessoa, gelar essa pessoa. Outra pergunta, em que acreditei quando isso aconteceu? Que eu preciso me vingar, que eu sou melhor do que aquela pessoa e que eu fui rebaixada. O que senti, pensei, desejei e acreditei são agradáveis diante do Senhor? A pergunta. Onde foi que eu pequei? Alimentei ódio, sentimento de vingança? E a última, o que preciso fazer biblicamente para agradar o Senhor? Confessar o meu pecado a Deus e buscar, no que depender de mim, uma condição. Então, eu vou pedir para vocês tirarem foto, tá ok? E você faz isso em casa. Aí o professor Johnny, na próxima aula, eu vou pedir para ele para começar com essa aí rapidinho. Vocês terem um tempinho maior para vocês pensarem que nosso tempo já foi para o espaço. Tá? E a aula a gente pode mandar para vocês aí. Eu vou pedir para a Nath mandar a aula, tá bom? Para vocês, os slides. Então, a Bíblia afirma o quê? O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Irmãos, o que fica de tudo que nós falamos, o coração, a gente tem que tomar cuidado com o coração, tomar conta. Temos que tomar conta com as armas de Deus. E, irmãos, se a gente encontrar plantas ruins no nosso coração, a gente precisa arrancar com a ajuda do Senhor. Tá bom? Então, é o resumo do que a gente viu hoje aqui,
de tudo que nós vimos. Guarda o teu coração no Senhor. Ok? Vamos orar. Deus, queremos nesta manhã reconhecer a nossa pequenez. A gente fica olhando para o tamanho dessa fazenda que se chama coração. O desafio é muito grande, a gente se sente pequeno. Queremos também confessar ao Senhor que às vezes nós não temos fé. Não confiamos nem no Senhor, Pai, para resolver esses problemas. E queremos nesta manhã, que o Senhor ministrou ao nosso coração, confessar que dependemos de Ti, precisamos de Ti. Aquelas plantas precisam ser arrancadas, que o Senhor nos ajude, nos dê fé, que o Senhor vai nos dar a força, que o Senhor vai nos dar a orientação e que o Senhor vai curar o nosso coração. Precisamos de Ti, Senhor. Nos ajude nesta manhã, ajude as nossas famílias, ajude a nossa vida onde nós estivermos. Precisamos, Senhor, da Tua graça. Reconhecemos que falhamos demais, Senhor, inclusive em confiar que o Senhor é poderoso para suprir as nossas necessidades. Nesta manhã, restaura a Tua graça sobre nós. Nesta manhã, unge o nosso coração com óleo fresco da Tua unção, do Espírito Santo. Nos dá força, nos dá alegria de que vamos conseguir a expectativa no Senhor, que vamos conseguir resolver esses problemas. Nós oramos, pedimos e já Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Então a Nath vai mandar aula para vocês e no finalzinho aí responda as perguntas naquilo que você tem passado. Deus abençoe.